Muito bom, meus irmãos. Estamos começando a TV Ágape, a TV da sua família. Toda quinta-feira você já está acostumado à TV, trazendo até você palavras, trazendo você a presença do Senhor. Mas, para iniciar, já dá o like aí, compartilha, porque o programa de hoje está uma bênção. Aqui do lado também tem o nosso chat, o nosso bate-papo para você interagir. Mas agora, não muda o canal, não sai daí, fica com a gente até o final. A TV Ágape começou. Bom, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso quadro, onde nós pegamos situações do dia a dia e trazemos dentro da nossa cosmovisão cristã. E hoje eu queria falar com vocês sobre um vídeo que vocês provavelmente viram no Instagram de vocês, no seu Facebook, um vídeo onde uma universidade estava tendo um bloquinho de carnaval e eles estavam fazendo um ato onde Jesus estava lá crucificado, um Jesus com trejeitos femininos, um Jesus LGBT, da forma que eles gostam de classificar, e ali eles falavam que ia tirar Jesus da cruz e tudo mais. E isso causou um certo desconforto no meio cristão e também um certo escândalo, porque nós sabemos que o país é livre e todos têm o direito à liberdade de expressão, mas parece que isso é uma via que só vem de um lado. Como assim, Zilton? Como assim, pastor? Como você está querendo falar? Quando é um cristão falando sobre o LGBT, sobre o homossexualismo, sobre o feminismo, sobre algo, nós somos processados, o Ministério Público vem em cima da igreja. Hoje tem que ter zelo para expor a sã doutrina. Mas quando é um grupo determinado fazendo chacota da nossa crença, chacota da nossa fé, parece que é normal. Parece que é apenas liberdade de expressão. Nós vemos que para um grupo é liberdade, mas para nós eles querem tolir aquilo que nós temos como capacidade de voz. E sendo que nós sempre deixamos claros que nossos conceitos e preceitos estão pautados na palavra e o Estado é laico, onde nós podemos ter liberdade de culto e de exposição das Escrituras. Mas o foco aqui não é isso, eu não quero falar apenas dessa injustiça que o Estado comete com nós cristãos, porque segundo o Estado laico nós não somos perseguidos, mas na vida real a gente sabe que não é bem assim. Basta você se posicionar como um cristão e não concordar com aquilo que a sua Bíblia diz que é errado, diz que é pecado, que você já é taxado de seja homofóbico, de preconceituoso, ou ao ver, no simples, no mínimo, você vai ser chamado de antiquado. Mas o que eu queria falar com você é sobre o pecado cometido naquele lugar. As pessoas que pegam a imagem de Jesus e começam a fazer chacota da pessoa de Cristo, eles cometem um pecado que é chamado de blasfêmia. E principalmente blasfêmia contra o Espírito Santo. E é um assunto que é muito difícil de se falar, porque às vezes é pouco explicado. A blasfêmia ela é mencionada diversas vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. No Antigo Testamento, a blasfêmia é considerada um pecado de morte, é um pecado grave contra Deus, tanto que em Levíticos, no capítulo 24, nos versículos de 10 a 16, Deus avisa que aquele que cometesse blasfêmia contra Deus, ele seria morto a pedradas. Aqui também no livro de Êxodo, no capítulo 20, no verso 7, Deus vai advertir sobre o uso do nome do Senhor em vão. No Novo Testamento, nós vemos Jesus sendo acusado de blasfêmia pelos líderes religiosos por se declarar filho de Deus, em João 10:33, um contexto ao qual nós vemos que as pessoas não entendiam, porque para um judeu, alguém se declarar filho de Deus era um ato grave de blasfêmia. No entanto, nós cristãos, nós cremos que Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus e que as suas palavras não eram blasfêmia. E os evangelhos sinóticos de Mateus e de Marcos e de Lucas vão mencionar a blasfêmia contra o Espírito Santo, considerada um pecado imperdoável pelo próprio Cristo. A interpretação dessa passagem é complexa, existem vários pontos de vista teológicos sobre o seu significado, mas no geral, a blasfêmia contra o Espírito Santo ela é um ato de desrespeito e profanação contra Deus, ou contra itens sagrados. Nós vemos que no livro de Daniel, Daniel não se contamina com os manjares do rei, porque o rei utilizava das coisas do altar para se alimentar e servir seus alimentos. Então, nós temos que entender que a blasfêmia ela pode estar ligada à rejeição persistente e consciente da verdade do Evangelho, atribuição das obras do Espírito Santo a Satanás,
pecados imperdoáveis, como o conceito de nós debatermos que Cristo não é Cristo, que Deus ele nunca se tornaria um homem, ou que a Trindade não existe, que o Espírito Santo é apenas um mero poder. Nós podemos ter várias interpretações, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo ela é um tema sério e ele vem como uma reflexão muito cuidadosa sobre nós. Nós temos que ver que a Bíblia ela não tem o objetivo de nos amedrontar ou nos deixar desesperançosos, mas ela quer nos guiar para uma vida de fé e obediência a Deus. E eu quero falar com você, meus queridos, que nós temos que lembrar que Deus ele é misericordioso e ele está sempre disposto a perdoar aqueles que se arrependem e buscam a sua graça. Então, para nós cristãos que ao vermos uma cena dessa, um grupo de jovens agindo, blasfemando contra Deus, nós temos que sim clamar a Deus para que Deus tenha um encontro com eles, mas às vezes o nosso papel como cristão não é pedir que Deus venha com sua ira, mas é pedir que eles encontrem com Cristo da forma que Cristo possa alcançar o coração deles e eles se arrependam do seu pecado. Porque para nós cristãos, um cristão arrependido ele vale mais do que um cristão condenado. Então, o que eu queria falar com vocês? A blasfêmia é um pecado gravíssimo. E eles podem até não ter consciência disso. Então, a nossa oração para esses jovens que fazem chacota, tantas redes sociais, algumas páginas de humor, que fazem chacota com o nome de Cristo, nós devemos orar pedindo para que eles se encontrem com o Cristo real e verdadeiro, que os seus corações se arrependam. E se por um acaso eles não se arrependerem, a Bíblia vai nos dizer que eles terão um encontro com Jesus e os seus olhos como chama de fogo os farão ter consciência do que fizeram, mas aí já será tarde, porque haverá apenas o juízo do Senhor sobre eles. Então, meus irmãos, quando nós havermos algo sobre a blasfêmia, alguém atacando a pessoa de Cristo, devemos orar para que essa pessoa se arrependa, porque o arrependimento ele pode sim vir. Deus ele é bom, ele é misericordioso e nós não devemos ser como Jonas, um grupo de homens que a gente quer ser perdoado por Deus, mas não quer que Deus perdoe os outros. Nós devemos entender que Deus ele quer alcançar algumas pessoas e que talvez esses atos, enquanto elas não têm consciência de quem é Cristo, podem vir a se tornar um grande testemunho na vida delas e impedir que outras pessoas venham a fazer a mesma coisa. Então que nós venhamos orar por essas pessoas, porque o carnaval está aí e com certeza essa não foi a primeira e também não vai ser a última blasfêmia ou ataque contra a pessoa de Jesus Cristo. É com o Senhor, pastorzão. Pastor Zilton, tô gostando desse quadro, hein? Tô gostando, pegando algo aí que está acontecendo no Brasil ou no mundo e associando aí a palavra do Senhor. Valeu mesmo, pastorzão. Agora, quem que não gosta de ouvir um testemunho? O testemunho edifica a nossa fé. Vamos ver qual é o testemunho de hoje? Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, no quadro Que Deus Fez na Minha Vida, estamos com um irmão obreiro aqui da casa do Senhor, o irmão Paulo, e ele vai nos contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na vida dele. Irmão Paulo, a paz do Senhor Jesus Cristo. Irmão Paulo, conta-nos um pouco do que você já experimentou com Deus, das experiências que você tem vivido com o Senhor. Assim, apesar de eu não fui crente há meus 21 anos ao menos, eu frequentava certa igreja, só que não tinha um apoio nela. Eu dava sempre de duro, as pessoas sempre assim, eu queria ser melhor que as pessoas, só que no fundo eu não era melhor que ninguém. Sofria muito assim, com desprezo das pessoas desde pequeno, sofria abuso quando era criança, nunca tinha falado com ninguém. Depois que eu participei da casa do oleiro, aí Deus tocou no meu coração para eu falar o que eu tinha sentido, o abuso, né? Até que eu comentei com a minha esposa na época, e ela falou para mim, nossa, mas você nunca falou para mim isso que você tinha passado. Eu falei assim, não, por isso meu jeito era assim, de sempre ser calado, ser trancado com as pessoas, sofrer e nada. Mas Deus tocou no coração aquele dia, me mudou tanto, assim, eu sei que eu tenho que mudar várias coisas ainda. Eu sou uma pessoa fechada, mas assim, Deus mesmo fala, a gente não precisa mudar o jeito da gente para fazer a obra, tem que ser de coração e tudo. Porque quem crê em Deus e segue os caminhos dele sempre tem uma posição melhor. E Deus está me abençoando bastante, conquistando as coisas, tudo. Porque eu nunca tive sonho assim de conquistar, agora estou conquistando. Estou aprendendo muitas coisas. Agradeço o pastor que nós temos, tudo, pastor Alves. E espero conquistar mais e sempre dar o meu melhor a Deus. Amém. Glória a Deus, né, irmãos? É Deus nos alcançando, nos restaurando, libertando, quebrando as cadeias.
Como o irmão Paulo diz, né? Nós não precisamos estar bem para ir para Cristo. A gente vai para Cristo e pouco a pouco Ele vai nos restaurando, vai nos transformando, vai mudando a nossa vida, né, irmão Paulo? Vai nos tornando mais amáveis e também nos faz nos sentir mais amados, né? Isso, eu faço para os irmãos que estão assistindo, se você tem algum problema, não guarda para você, não deixa o rancor te corroer por dentro, não faz igual eu fiz, guardei por mais de 20 anos esse rancor, 20 não, porque 39 anos que eu guardei esse rancor, sem falar com ninguém, sofrendo. Coloca na mão de Deus, Deus você tem um plano para a gente. E crer na palavra dele, crer que o pastor ensina a gente a verdade, o caminho, e crer sempre em Deus. Confia o caminho dele, que ele vai ser conosco o tempo todo. É isso aí, né? Sempre confiando em Deus, colocando ele na prioridade, né, irmão Paulo? E as coisas vão se ajustando. E nunca guardar seus sofrimentos, as suas tristezas, até porque Jesus coloca pessoas no nosso caminho, né, irmão Paulo? Para caminhar e para nos ajudar, para orar por nós, para que nós possamos ser curados. Porque Jesus também traz cura no físico, no espiritual, no emocional, no psicológico, né, irmão Paulo? Ele nos restaura de dentro para fora e por completo. Glória a Deus, irmão Paulo. Deus abençoe, que você continue vivendo e contemplando a obra do Senhor na sua vida. Irmãos, fica aqui o testemunho do irmão Paulo que possa te inspirar. No tempo da adversidade, lembre-se, o Senhor sempre tem algo melhor para você. Pastor Wallace, é com o Senhor. Pessoal, não esqueça de dar o like e nem de compartilhar. Quanto mais vidas a gente alcançar, melhor. Do lado aqui também tem um chat, vamos lá interagir, bater um papo. Vamos passar a agenda da igreja para você ver os dias de culto? Segunda-feira, às 19h30, culto de oração. Conto com a presença de todos. Tem sido uma bênção. Pessoas têm saído daqui muito abençoadas. Não falte, segunda-feira, às 19h30, nosso culto de oração. E quarta-feira temos o culto da vitória, então venha orar pela sua causa impossível. Estamos esperando você. E na quinta-feira, pessoal, às 21h, no canal do YouTube, assistam a TV Água, que é show e vai edificar a vida de vocês. E na sexta-feira, nós teremos o culto da palavra com o pastor Wallace. Venha para ser edificado na palavra do Senhor. E no sábado, 17h, culto dos adolescentes. Traga seu filho para aprender mais do Senhor. Sábado às 19h30, te espero aqui para participar conosco do nosso culto de jovens. Te aguardo aqui. Todo domingo, às 9h da manhã, estamos aqui na nossa Escola Bíblica Dominical. Venha você também aprender e aprofundar cada vez mais o conhecimento da palavra do Senhor, porque a própria palavra diz: conhecer e prossiga em conhecer o Senhor. Domingo, às 9h, Escola Bíblica Dominical. E domingo nós temos o culto da família às 7h. Venha e traga sua família. Agora que você viu a agenda da igreja, eu quero fazer um convite especial para você. Mês de março agora, a Igreja Batista Ágape completa 15 anos para a glória de Deus. E nós sempre fazemos, todo mês de março de festividade, toda quarta e sexta, nós convidamos alguns colegas, pastores que fazem parte da nossa igreja, da nossa história. E todos os cultos também haverá sorteios de brindes, tá? E no último domingo do mês, o nosso bolo para a gente cantar o parabéns para Jesus, porque toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Então marca aí na sua agenda, uma chamada quarta-feira de cinzas, se não estiver enganado, dia 5 de março, inicia-se o aniversário da Igreja Batista Ágape. Eu espero você, tá ok? Vamos já para o próximo quadro. A Adria está com um quadro também muito interessante. Olá, meus amigos, cumprimento vocês com a paz do Senhor. Hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre a mulher virtuosa, mulher que Salomão descreveu lá em Provérbios 31. E hoje nós vamos ler apenas o verso 14, que fala assim: como um navio mercante, ela traz alimentos de longe. Se nós pegarmos esse versículo isolado, ele não tem muito a nos agregar, né? A gente às vezes olha e fala, como um navio mercante, o que isso pode nos ensinar sobre ser uma mulher virtuosa? Mas vamos ver uma informação que eu consegui lá no Google. É uma curiosidade sobre um navio mercante, utilizado para o transporte de mercadorias e, em alguns casos, também de passageiros. Sua função principal é movimentar grandes quantidades de cargas entre os portos ao redor do mundo, podendo transportar até mais de 20 containers de uma vez só, sendo extremamente eficientes se comparados com outros navios. Então essa foi uma informação
que eu retirei ali, bem superficial, da internet, para nos informar sobre os navios mercantes. Depois você pesquisa mais a fundo, existem diversas curiosidades interessantes sobre ele. Só que eu acredito assim, se na Bíblia está descrito ali, eu acredito que também não é à toa, não é uma coincidência. Quando a Bíblia fala que a mulher é comparada como um navio mercante, e um navio mercante consegue levar algumas cargas, consegue transportar passageiros e consegue trazer provisões de longe, a Bíblia está nos dizendo que Deus nos olha dessa mesma maneira. Deus, ele olha para nós e fala assim, mulher, você não é incompetente, você não é incapaz, você não é fraca. Você é um ser criado por mim, que consegue transportar cargas, que consegue às vezes lidar com situações difíceis, consegue gerar e carregar alguns passageiros por aí e além disso, você consegue trazer provisões de muito longe, talvez muito esperadas para multidões. É uma analogia muito interessante sobre as nossas vidas, porque é a maneira como Deus nos enxerga. Às vezes o mundo olha para nós e fala assim, nossa, mulheres não têm nada a agregar, mulheres são fracas, são inconsistentes, são sentimentais demais, mas Deus nos olha como mulheres capacitadas para trazer responsabilidades, para carregar grandes responsabilidades, para desenvolver coisas importantes, não só para uma pessoa, mas talvez para muitas pessoas da nossa nação, do nosso mundo. Então, se a Bíblia nos compara como navios mercantes que trazem provisões de longe, quem dirá Deus? Deus também nos enxerga dessa maneira. Deus, como eu disse, ele não nos vê como fracas, incapazes, mas ele nos vê como mulheres capazes de suportar cargas que muitas das vezes outras pessoas não conseguiriam suportar. Por exemplo, a gestação, né, é uma das cargas que a mulher consegue suportar porque Deus assim fez, né? E quando a gente brinca, né, que ela consegue carregar alguns passageiros, dá para trazer também para esse contexto. Então, que você saiba que Deus, ele não te olha como uma mulher inconsistente, fraca, inútil, incapaz, não, mas ele te dá responsabilidades e ele sabe que você consegue vivenciar algumas situações difíceis ali na sua vida, você tem a capacidade disso nele. E agora eu quero citar 3 mulheres que se enquadram aqui nesse contexto de navios mercantes, né? A primeira delas está lá em Juízes, capítulo 4, do 4 ao 5, onde nós conhecemos Débora. Débora era uma juíza. E é um contexto um pouco deturpado ali da nação de Israel, onde eles se corrompiam, Deus levantava um juiz. Eles se corrompiam, Deus levantava um juiz. E Deus levanta Débora. Por que eu comparo ela como um navio mercante? Porque ela foi encarregada de direcionar Israel. A carga de Débora era muito importante. A carga de Débora era pesada. Ela estava ali à frente, espiritualmente falando, trazendo direcionamento para toda uma nação. Então, olha como que Deus, ele pode nos ver capacitada nesse sentido também. Era uma grande responsabilidade e Débora foi encarregada de direcionar Israel ali naquele tempo para eles chegarem à vitória. Outro exemplo é Rebeca, descrita lá em Gênesis 25, do versículo 21 ao 24. A Bíblia diz assim que no seu ventre existiam 2 nações brigando, né? Ela sentiu umas dores ali e Deus revela para ela que ela estava gestando gêmeos, né? Esaú e Jacó. Então, quando a Bíblia diz que nós somos navios mercantes que às vezes conseguem trazer ali passageiros, ela carregava não só um, mas 2 nações em seu ventre. Quer maior responsabilidade que essa? A gente sabe, né? A responsabilidade que é ser mãe, a dificuldade que nós sabemos que não é fácil. E Rebeca, ela foi ali uma mulher que conseguiu gerar 2 nações em seu ventre. E por fim, Abigail, lá em 1 Samuel, do capítulo 25, do versículo 18 ao 19, no finalzinho ali da história desse livro, Davi, ele pede para que Nabal, ele dê alimentos, né, para o seu exército. E Nabal, muito arrogante, ele acaba sendo muito rude com Davi e isso desperta a ira de Davi. Então Davi decide matar todo o acampamento de Nabal. E Abigail, mais que depressa, ela providencia ali para ele cestos, ela providencia um banquete e vai até ele levando provisões. Ela trabalhou ali como um navio mercante levando provisões e ela acalma o furor de um rei. Então, nós temos aqui 3 exemplos, mas são diversos os exemplos da Bíblia de mulheres que são como navios mercantes.
por ora carregando grandes responsabilidades, por ora carregando nações em seus ventres, por ora carregando provisões e acalmando, trazendo sustento, trazendo multiplicação, trazendo refrigério ali, né, que é necessário para os momentos. Então, que essa palavra fale ao seu coração. Não se esqueça que Deus ele não te enxerga como uma mulher incapacitada, fraca, uma mulher que é inutilizada no reino dele, mas muito pelo contrário. Ele te vê como uma pessoa apta para suportar algumas responsabilidades e ele te vê dessa maneira. Então não se esqueça disso. Até mais. Obrigado, Adrila, pelo seu quadro, também está muito legal. Vamos ouvir a palavra de hoje. Deus tem um recado para você, não sai daí para você ouvir a palavra de hoje. Meus irmãos, estamos quase terminando a mensagem sobre Lucas capítulo 21, estamos falando sobre a oferta da viúva pobre. Muitas vezes nós usamos esse texto aqui para falar de oferta, de contribuição, mas o objetivo central desse texto não é esse. Tem tantas lições aqui para nós e nós estamos aprendendo com essa mulher. Diz assim, Evangelho de Lucas, capítulo 21. Estando Jesus a observar, ele viu os ricos lançarem as suas ofertas no gasofilácio, e ele viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas. E disse, verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu muito mais do que os outros, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía de todo o seu sustento. O que nós estamos aprendendo aqui? Já tem umas 3, 4 semanas. O capítulo 21 de Lucas, o Senhor chega até Jerusalém e ele vai dar um ensinamento no templo. Jesus vai trazer várias palavras, vários ensinamentos, e a maioria delas batendo de frente com o sistema religioso, que era totalmente contrário àquilo que Deus queria que Israel fizesse. E aí, quando chega no capítulo 21, quando Jesus vai falar do templo, por que do templo? Jesus vai falar que esse templo de Herodes, um templo lindíssimo, iria ser destruído. No ano 70 depois de Cristo, nós sabemos que tanto o templo de Herodes quanto a cidade de Jerusalém foi totalmente destruída pelo imperador Tito. Mas o que eu acho bem interessante é que quando Jesus está falando no templo, quando ele vai falar do templo, ele para o seu discurso e ele aponta para uma mulher viúva, uma mulher que estava indo contribuir. Ela estava deixando ali a tua oferta de contribuição. Jesus para falar do templo e começa a falar de uma pessoa. Por quê? Jesus está dando um ensinamento para nós, principalmente para nós líderes. Pessoas são mais importantes do que templo. Para Jesus, pessoas são mais importantes do que os templos. E quantas vezes hoje nós vemos líderes se preocupando tanto com o templo, não que isso seja errado, nós queremos que o templo seja organizado, seja bonito, mas o fato maior de nós estarmos aqui depois de Jesus é para cuidarmos de pessoas, para sermos instrumentos de cura, para amá-las, para mostrar para essas pessoas o que é o verdadeiro cristianismo, que é o amor de Deus sobre nós. Então guarda isso. Pessoas são mais importantes que coisas. Pessoas valem mais do que objeto. Aí, mas quem que é essa mulher? A Bíblia fala algumas coisas sobre ela. Primeiro, diz que ela é viúva. Isso quer dizer que ela está sofrendo pela morte do seu marido. Mas se não bastasse a morte do marido, que é uma morte que certamente mexeu com ela, é algo que iria mexer em toda a estrutura, porque no contexto da Bíblia, uma mulher viúva, ela dependia 100% do seu marido para o seu sustento. Então essa mulher, na perda do seu marido, ela já não tem mais o seu sustento. Tanto é que a palavra aqui, pobre no grego, é potichos, que significa indigente. Uma mulher que não tem como se sustentar. E para piorar a situação, se não bastasse ter perdido o marido, se não bastasse estar pobre, ela não sabe o que vai ser do seu futuro, ela não sabe o que te espera. A Bíblia vai dizer no capítulo anterior que os religiosos, que a igreja que era para ajudar as viúvas, estavam roubando ela.
Os fariseus roubavam as viúvas. Então, olha quantas dificuldades essa mulher está enfrentando. Mas, geralmente, quando nós estamos enfrentando algo assim, morte, perdas, batalhas, tribulações, perseguições, o que nós pensamos? Deus não está nos vendo. Deus se esqueceu de mim, Deus nem olha para mim. Mas é justamente o contrário, porque sem aquela mulher saber, Jesus estava de olho nela, apontando o dedo para ela e dizendo para os discípulos: está vendo essa mulher? Essa mulher tem algo para nos ensinar, essa mulher está nos ensinando algo maravilhoso. 2 lições. Primeiro, você não está fora do olhar de Deus. Deus está de olho em você, mesmo que você não veja, mesmo que você não perceba, os olhos de Jesus estão voltados para você. Deus não perde você de vista, inclusive nos momentos mais difíceis. E o segundo ensinamento: a sua vida pode estar terrível, você pode estar vivendo momentos de perda, de batalha, mas mesmo assim a sua vida pode servir de exemplo. Mesmo assim a sua vida pode inspirar a muitos. Mesmo debaixo de batalha, a minha vida ainda pode ser um instrumento nas mãos de Deus. Olha que história linda. Agora, para nós, eu só estou te lembrando, né? O que essa mulher fez para que a vida dela servisse de exemplo? A primeira coisa que nós aprendemos é que essa mulher, ela poderia muito bem não ir mais no templo. Ela poderia falar: eu ir no templo para quê? Os líderes estão me roubando. Mas essa mulher me ensina: nenhuma tragédia vai me tirar da casa de Deus. A segunda lição, tá? Não permita que a maldade dos outros impeçam você de fazer o certo. Porque ela está indo para contribuir no lugar onde ela era roubada. O que nós fazemos quando nós somos lesados? Se me fez mal, vou fazer mal também. Se falou de mim, vou falar mal também. Se me lesou, vou lesar também. Não, irmão. Se o fariseu quer roubar, é problema dele. Essa mulher está me dizendo: a maldade dos outros não vai tirar a minha essência. E semana passada, eu disse uma coisinha só para te lembrar. Se você estudar um pouquinho como que eram as contribuições, a contribuição era feita no pátio das mulheres, que era um espaço enorme dentro do templo. E ali havia 13 caixas de contribuição. Tinha a oferta das viúvas, tinha as ofertas voluntárias, tinha a oferta do leproso. E como essa mulher era viúva, ela poderia chegar ali e falar: sacerdote, eu quero a contribuição da viúva, porque eu sou viúva. Não, ela tinha direito de receber, mas ela está indo ali para contribuir. Olha, irmãos, isso é cristianismo. É você doar aquilo que você está precisando. Isso é cristianismo. Essa mulher precisava do dinheiro, mas ela está ali para ofertar. E quantas vezes nós, que somos cristãos, a gente está orando pelos outros, quando na verdade nós estamos precisando de oração. Quantas vezes nós estamos ajudando os outros, quando a gente precisa de ajuda. Isso é evangelho. Só quem é cristão vai entender o que eu estou dizendo. Às vezes você não tem nada para dar, você está mal, você está fraco, mas é justamente nessas horas que você é um canal de Deus. Aí eu entendo o que Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 12. Ele diz que o poder de Deus, aleluia, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Porque quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Se você está vivendo um momento difícil na tua vida, pode ter certeza que mesmo nessa situação, Deus vai te usar para algo extraordinário, porque Deus nos usa apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas limitações, apesar das nossas necessidades. Só o cristianismo faz isso com a gente. E uma lição também, essa mulher, a Bíblia faz questão de dizer, até Jesus disse que os ricos estavam lançando ali grandes quantidades. E aquela mulher só deposita 2 moedas. Se fosse hoje aqui no Brasil, para você entender, seria a moeda mais baixa. Vamos supor que seja 25 centavos. Vamos supor que eu tinha uma oferta lá de R$1.000. Ela chega com 25 centavos, ela poderia falar assim: mas será que vai ser útil?
Sabe o que eu amo no reino de Deus? Não importa a quantidade. Aquilo que você faz para Deus tem valor. Mas pastor, a única coisa que eu sei fazer é orar. Que bênção. A sua oração vai ajudar o reino de Deus. A única coisa que eu sei fazer no reino de Deus é convidar as pessoas para vir. Que bom. Isso aí já é suficiente. Nós temos a mania de pensar que somente coisas importantes ou extraordinárias é que agradam o coração de Deus. De maneira nenhuma. Aquela ofertinha simples aos olhos do homem é a que mais vai ser elogiada pelo reino de Deus. Eu não sei se você já participou de cultos assim. Eu já participei de cultos que o louvor foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, coisa linda. Mas no final do culto chega um irmão ou uma irmã, pastor, eu posso orar pelo senhor? Uma oração. E a oração dela falou mais comigo do que a palavra, do que o louvor. Não que Deus não tenha falado, não é isso. Mas tem hora que nós estamos num momento tão difícil que uma oração, uma coisa simples, coisa que ninguém viu, Deus usou para falar comigo. Pastor, o que você quer dizer? Por menor que pareça a sua contribuição no reino de Deus, Deus vai pegar essa situação e fazer que se torne grande. E eu quero terminar essa parte de hoje. Quando os ricos lançavam as suas ofertas, a maioria das ofertas eram feitas em moedas, porque não tinha cédula. Então vamos supor que alguém depositasse lá, vamos colocar aqui o valor de hoje, R$1.000 em moeda. Olha o barulho que fez. R$500, que barulho! Quanto mais o barulho, mais as pessoas falavam, opa, aí entrou oferta boa, hein? Ao barulho. Eles pensavam que quanto mais barulho, mais oferta. Aí chega aquela mulher com 2 moedinhas. Que barulho que fez? Simples, né? Não fez barulho na terra, mas lá no céu fez um barulho enorme. Sabe o que Deus falou comigo e eu encerro aqui? Tem coisas silenciosas aqui na terra, mas que fazem um grande barulho no céu. Eu vou repetir essa frase porque fala muito comigo. Tem coisas silenciosas aqui na terra, mas que fazem um grande barulho no céu. Ninguém ouviu Daniel orando no seu quarto, ninguém viu, não fez barulho aqui na terra, mas foram as suas orações que livraram ele da cova dos leões. Ninguém viu Moisés tendo um encontro com Deus na sarça, ninguém viu, só Moisés viu a sarça pegando fogo, não fez barulho, mas aquele encontro com Deus fez com que Moisés se tornasse o grande libertador. Aquilo que você tem feito, que ninguém tem visto, seu marido não viu, sua esposa não viu, seu pastor não viu, seus pais não viram, Deus está vendo. Essa lágrima que cai em silêncio, que ninguém vê, está fazendo um grande barulho no céu. Porque tem coisas aqui na terra silenciosas, mas que estão movendo o reino espiritual. E eu gostaria de orar por você e que você entenda que não é o que faz barulho aqui na terra que agrada a Deus, nem sempre. Quero que você entenda que por menor que seja a sua contribuição, vai fazer uma grande diferença no reino de Deus. Por isso, não desanime, não pare, não retroceda, porque apesar do seu momento difícil, você está nos olhos de Deus e você ainda vai inspirar a vida de muitos. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Senhor, eu quero apresentar a cada pessoa que ouviu essa palavra. Às vezes, como essa mulher, o que nós temos é tão pouco. O que nós temos aos olhos do homem parece ser insignificante. Mas Tu és o Deus que ouve as nossas orações. Tu és o Deus que recebe as nossas ações, por mais simples que pareçam. Eu aprendi também na vida dessa mulher que tem coisas silenciosas aqui na terra, mas que fazem um grande barulho no céu. Essa pessoa que ouviu essa palavra agora, ó Deus, a única coisa que restou para ela foi uma oração, foi um louvor, foi a sua igreja, foi a sua fé. E ela às vezes está achando que é tão pouco, mas isso que sobrou está fazendo um grande barulho no céu e vai fazer uma grande diferença. Essa pessoa que está afastada do Teu Evangelho, que ela possa voltar. Essa família que está enfrentando uma crise, que o Senhor possa restaurar. Essa pessoa, ó Deus, que está enfrentando uma enfermidade, Tu és o Deus que cura
aqui nesse dia, Senhor, eu quero profetizar, declarar toda sorte de bênçãos espirituais na vida dessa pessoa, em nome de Jesus. Amém e amém. Assim a gente termina o nosso programa. Muito obrigado, tá? Você que ficou com a gente até o final. Quinta-feira tem mais, mas não esqueça de compartilhar, de dar o like e Deus abençoe grandemente a sua vida. Um abraço e paz do Senhor.